Então agora, vamos lá. Vou começar então, gente, o chat, a nossa conversa, né? E, enfim, a gente vai falando, qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam que eu vou conseguir ver aqui no chat, tá? Vai aparecer pra gente a pergunta de vocês. Então, primeiramente, gente, para quem não me conhece, né? Para quem vai assistir o chat depois, vai assistir o bate-papo depois, meu nome é Pedro Marcelino. E eu já apareci muitas vezes aqui no canal do Comfort Studio, nos vídeos de desenho, e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto diferente, que é o assunto das artes marciais e da meditação. O que acontece? A Comfort Studio, ela é um projeto relacionado com a Comfort STC. Então o estúdio foi aonde tudo começou. Até nesse livro, né, que o bate-papo é sobre Budô e meditação, que é o livro que eu estou lançando agora, que está no thumbnail, tudo, né, que a gente vai colocar ali, vai divulgar para vocês, e vai colocando aí os endereços para vocês buscarem, né? Então, o livro Budô e Meditação, ele está relacionado sobre isso, está relacionado com isso, porque quando a gente começou com a Comfort Studio, eu comecei a ensinar o pessoal 2 assuntos, a filosofia das artes marciais, exercícios relacionados às artes marciais e a meditação. Por quê? A gente tinha os 2 problemas quando a gente estava trabalhando com a arte, né? Um dos problemas era, naturalmente, a pessoa ficava fraca. Então, assim, muito tempo sentada, muito tempo só com coisas intelectuais, fazia com que a pessoa tivesse pouca disposição física. Então, era muito comum os artistas que trabalhavam na Comfort Studio, a gente tinha um estúdio em Foz do Iguaçu, ficarem doentes, terem dores nas costas e tudo mais, né? E, de outro lado, eu via também muitos problemas emocionais, muita dificuldade em lidar com as emoções, muita dificuldade em lidar com a mente, em ter organização, em ter disciplina. Então, eu comecei a colocar isso como um método. Separadamente da Comfort Studio, na minha vida pessoal, eu ensinava a meditação em outros locais e não relacionava isso com o Comfort Studio. Então, era um projeto meu que eu faço além do estúdio de desenho, né? Mas depois eu comecei a ver a importância disso, a importância da gente relacionar os temas, de não deixar o desenho de um lado e o desenvolvimento humano de outro. E com o tempo a gente viu a necessidade de desenvolver esse outro projeto, que é a Comfort SDC, que é um centro de autodesenvolvimento, em inglês Self Development Center, que é um centro onde é que você vai trabalhar para se desenvolver em todos os aspectos. Então, vocês pensam a Comfort STC como uma academia que vai trabalhar tanto o seu corpo quanto a sua mente, que você vai poder praticar meditação, fazer exercício de Goju Yoga, fazer, planejar sua vida, praticar artes marciais. Então, são várias coisas que a gente pensa em fazer na Comfort STC. E a Comfort Studio é responsável por criação artística. Então, todo esse canal que a gente tem no YouTube mostra os nossos desenhos, ilustrações, que é o carro-chefe da Comfort Studio. Mas os 2 projetos são relacionados, por isso o nome, né? O nome, conteúdo e forma. Então, queria fazer essa introdução para explicar por que a gente está fazendo no canal da Comfort Studio, porque sempre teve esse desejo em mim de relacionar mais as coisas, e no canal da Comfort Studio a gente não tem nada falando sobre meditação ou sobre artes marciais, e agora foi uma oportunidade de fazer isso, né? Então, hoje eu estou aqui, gente, para falar para vocês sobre o livro que eu acabei de lançar no Clube de Autores. Então, se vocês forem lá no Clube de Autores e colocar Budô e Meditação, por Pedro Marcelino, vocês vão ver o livro e vocês vão poder tá comprando, até visualizando um pouco do conteúdo para saber do que se trata. Então, nesse livro, Budô e Meditação, eu apresento a minha experiência com essas 2 áreas. A minha experiência com as artes marciais e a minha experiência com a meditação. E, basicamente, assim, eu vou falar um pouquinho para vocês agora, até para ficar mais claro, né? As artes marciais eu comecei primeiro, então,
Eu sou natural de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. E quando eu era criança, sempre ouvia na minha família, né, o assunto judô. Então, como o meu tio-avô, que ele era casado com minha tia-avó, eu morava com meu avô, fui também criado pelos meus avós, então era como se fosse meu tio, e o meu avô também era como se fosse meu pai, né, porque ele me criou junto com meu pai, junto com a minha avó. Então, na minha família, eu ouvia bastante falar sobre judô. E aquele assunto, para mim, era um assunto abstrato. Imagina vocês com 5 anos, com 6 anos, né? E aí um dia eu lembro que eu falei que eu queria fazer judô, que eu queria um kimono, e o meu tio trouxe, eu acho que foi o tio Claudinho, que trouxe um kimono. Foi o meu tio Claudinho. Trouxe um kimono para mim, e a partir daí eu fui na Academia Gaba, em São Leopoldo, do Batista, né? E fui praticar judô. E com o judô eu fui me aproximando cada vez mais das artes marciais. Depois do judô, eu pratiquei capoeira, pratiquei jiu-jitsu, aprendi outras coisas sobre artes marciais, pratiquei tai chi chuan. E hoje eu ainda continuo praticando jiu-jitsu. Hoje eu estou dando aula de jiu-jitsu aqui em Londres, então a gente está na Academia Gracie Barra Oval, aqui do professor Eduardo Carriello, meu amigo aqui, que me convidou para ficar um tempo aqui para ensinar e para aprender também. Estou aprendendo muita coisa com ele. Então, é uma coisa que eu continuo a minha vida inteira fazendo. Então, até hoje eu continuo praticando jiu-jitsu, eu continuo praticando judô, né? E a meditação surgiu depois, quando eu comecei a ver a necessidade, gente, de aprofundar. Então, eu tinha alguns problemas pessoais, eu tinha algumas dificuldades de lidar com as minhas emoções, e aí eu busquei algo que me ajudasse a aprofundar nisso. Mais ou menos até o ano 2000, 2001, eu não sabia o que eu tinha que buscar. Então, eu sabia que existia um assunto, eu chamava esse assunto de sabedoria, né? Então, existiam sabedorias, conhecimentos, assim, que algumas pessoas tinham, e eu queria ir atrás disso. Pensa, eu tinha 15 anos, 14 anos, né? E aí eu fui atrás desses assuntos, eu relacionava isso com as artes marciais, porque na minha cabeça tinha aquela imagem do monge, do sábio, né? Então, eu achava que algum professor de arte marcial, de alguma arte marcial oriental, alguma coisa assim, poderia me ajudar com isso, né? Com essa sabedoria. Então, um dia eu estava no trabalho, e aí eu lembro, né, que uma revista, eu achei uma revista caída no chão, ela caiu enquanto eu estava trabalhando, e aí nessa revista aparecia o que é o budismo, quem foi Buda, o que é o budismo. Era uma revista super interessante, essas matérias especiais, assim, que falam sobre um assunto específico, né? Aí me chamou a atenção, eu falei, nossa, o Buda tá ligado com os filmes de Kung Fu, eu adorava, naquela época eu assistia muitos filmes de Kung Fu, né? O que é isso, né? Vamos ver, assim, o que é, o que realmente foi Buda, o que ele era. Aí existiu uma frase que me marcou muito. Já no início, estava escrito nessa entrevista, não existe céu, não existe inferno. Ambos são estados mentais, segundo o budismo. Aí eu achei aquilo genial. Então quer dizer que a cabeça da pessoa cria a realidade dela. Então, se ela é uma pessoa desequilibrada, aonde ela estiver, ela está no inferno. O inferno dela está aqui. Se ela é uma pessoa equilibrada, onde ela estiver, ela está no paraíso. Aí eu achei que, nossa, que interessante, né? Uma filosofia que fala disso, isso eu gosto muito, né? E depois falava que a prática principal do budismo era a prática da meditação. Eu disse, nossa, que legal. Eu associei, né? Meditação deve ser aquelas coisas que eu via os monges do templo de Shaolin, ou que eu via nos filmes de artes marciais, que eles ficavam sentados e fazendo alguma coisa que eu não sabia, se concentrando, mas eu não sabia no que, né? Então, assim como nas artes marciais eu me desenvolvi, né, gente? Desenvolvi no judô, depois me desenvolvi no jiu-jitsu, ainda hoje continuo no jiu-jitsu, né? Eu também fui me desenvolver na meditação. Então, fui atrás de fazer curso, fui atrás de conhecer os professores, as escolas no Rio Grande do Sul. Fui me identificando mais com o Zen. Tive boas aulas de meditação muito memoráveis.
teve um retiro muito memorável com o Enio Burgos, em Porto Alegre, na Associação Meditar. Esse retiro me fez muito sentido, porque ele trouxe a ideia da meditação sem estar ligado a uma instituição. Então, aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu não queria me filiar a alguma instituição, eu queria aprender a meditar, não queria trocar de religião ou chegar em alguma religião, né? Então, aquilo me fez muito sentido naquela época, né? E aí eu fui fazendo cursos, depois eu fiz cursos da Conscienciologia também, que me agregaram bastante conhecimento sobre energia, sobre concentração, sobre desenvolvimento da mente, né? Enfim, e esses assuntos foram permeando toda a minha vida, e eu percebi que eles eram os alicerces que me ajudavam a me expressar. Então, eu estou relacionando com o tema da arte, porque a gente está no canal da Comfort Studio, né? Então, assim, eu tinha vontade de me expressar. Eu sempre gostei de desenhar, comecei a desenhar muito cedo, né? Entrei no curso de desenho, gente, eu comecei a fazer curso de desenho em São Leopoldo, na ITEC, existia a ITEC lá em São Leopoldo nessa época, em 1996. Em 1996, tinha 12 anos. Então, com 12 anos, eu comecei a fazer desenho. Mas eu vi ao longo da minha vida a necessidade de eu me desenvolver fisicamente, porque eu via que o desenvolvimento da arte marcial influenciava a minha decisão, a minha força de vontade, a minha coragem, que eram coisas que eu precisava, que eu achava muito importante para mim, que acho até hoje, né? E a meditação, ela me ajudava a ter foco, a ter disciplina, a ter uma mente mais serena. Então, ao longo do tempo, eu fui vendo que essas três coisas, elas apareciam por fora, arte, meditação e artes marciais, serem coisas muito diferentes, mas elas são muito ligadas. Depois, gente, de alguns anos, eu faço aula de japonês até hoje, e nesse tempo, né, acho que faz uns 5 anos isso, eu estava fazendo uma aula de japonês. Aí a professora de japonês que estava me dando aula online pelo Skype, ela falou que ela foi num templo, o templo do Dogen. Eu acho que o nome do templo é Horyuji. Se a Cecília tiver, a Cecília é minha professora de japonês atualmente. Ela vai me corrigir, né? Se eu tiver errado, tu escreve ali, Cecília. Mas eu acho que o nome do templo é Horyuji, que é o templo do Dogen. Ou é outro nome templo, né? Aí ela me falou que nesse templo, ela lembrou bastante de mim, porque ela sabia que eu gostava muito de meditação, que eu ensinava meditação, né? Então você via que no templo eles praticavam meditação, eles produziam arte, então eles vendiam caligrafia, vendiam ilustrações, pinturas, né? Outros tipos de arte. E eles também praticavam exercícios para o autodesenvolvimento. Carol apareceu ali. Então, eu me identifiquei bastante com isso. E, além disso, eles também tinham uma alimentação vegetariana, vegana, que é uma outra coisa que é importante hoje para mim, e também a gente usa como uma parte importante do método Comfort. Certo, gente? Então, o que eu vi, assim, que no Oriente existe uma ligação entre esses assuntos, né? Se você for num templo de meditação, no Japão, na Índia, na China, vocês podem encontrar as pessoas que praticam a arte, que praticam artes marciais, que praticam a meditação e que relacionam as coisas, né? E aí, Lucas? E que para elas essas coisas são relacionadas. Só que aqui na nossa cultura, cada coisa está na sua caixinha, né? E nesse livro eu trago bastante, gente, no livro Budô e Meditação, essa relação entre as artes marciais e a meditação. Porque hoje as artes marciais, como vocês sabem, vocês vê, ela é uma disciplina muito física, né? Então é difícil um professor abordar questões mentais, emocionais. Muito se diz para todas as pessoas que se você praticar uma arte marcial, você vai desenvolver a sua mente. Mas pouco se faz por onde. Então é muito fácil você dizer que uma coisa vai acontecer, só que depois isso se torna uma promessa vazia, né? Quando você consegue colocar a meditação, o autoconhecimento, exercícios que envolvem relaxamento, concentração,
junto da prática das artes marciais, aí você consegue isso. Então, aí você consegue fazer aquilo que você promete. Então, nesse livro eu discuto muito isso, né, gente? Como que a gente pode fazer isso? E no livro Budô e Meditação, eu não estou falando de uma arte marcial específica, eu não estou falando sobre o jiu-jitsu, o judô, o karatê, o kung fu. Eu falo como você pode, com a arte marcial que você pratica, começar a transformar isso numa ferramenta para o autodesenvolvimento. E essas são as duas ferramentas essenciais. Esse entendimento da parte mais profunda das artes marciais e o entendimento sobre meditação. E a estrutura desse livro, gente, falando mais um pouco dele, para vocês entenderem, eles são textos. Então, a ideia, assim, não é que vocês leiam um livro como vocês estivessem lendo um livro dissertativo, né? Início, meio e fim. A ideia é vocês refletirem sobre esses textos. São vários textos. E esses textos foram os textos que eu justamente apresentei para os alunos na aula de Budô. Porque quando eu estava ensinando o Budô em Foz, aquela época que a gente tinha aula no Mega Vila, né? O Lucas, a Cecília, a Desirê, que estão aí online, lembram disso, né? Eu sempre trazia esses tópicos do Budô, e isso era uma coisa muito abstrata, parecia que era até uma coisa da minha cabeça, assim, né? Horyuji é o templo do Dogen, Cecília? Né? Eu lembro que quando a sensei era... Qual sensei? Que falou para mim do Horyuji. Eu sou ruim para nome, gente. Sensei Chiemi, né? Aí, Daniel, a Sensei Chiemi falou para mim sobre o templo, né? E eu entendi Hollywood, porque Hollywood parece Hollywood, né? Então, achei engraçado, né? Então, voltando ali, né, gente? Então, assim, eu fui trazendo nas aulas esses tópicos para os alunos entenderem o que eu estava trazendo como Budô. E era difícil de entender na época, né? Então, os textos foram ajudando. Depois, a gente foi divulgando até a ideia da Confort, da meditação, por meio desses textos. E aí, no ano passado, eu percebi que a gente podia fazer uma coletânea e ajudar os alunos com isso, ajudar as pessoas interessadas a terem acesso a esse conteúdo sobre a filosofia das artes marciais, Budô, né? E o tema do autodesenvolvimento, chamado no texto de meditação. Certo? Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês gostariam de me perguntar alguma coisa sobre essa primeira parte? Enfim, me falem aí, gente. Tomar minha aguinha e vocês, se tiver alguma pergunta, vocês me falam. Então, vou seguir adiante, né? Depois eu tenho 2 tópicos que eu gostaria muito de falar para vocês. Legal, Eduarda. Obrigado. 2 coisas que eu gostaria de falar para vocês que são importantes para mim. Uma é como que a gente define o Budô. E aí eu gostaria que vocês perguntassem, interagissem, né? Sim. Legal. Eu vou responder a sua pergunta, Ana, a partir dessa minha explanação, tá? Então, o Budô está relacionado, sim. Então, um dos tópicos é essa explanação sobre o que é o Budô. O Budô, de uma maneira muito estrito sensu, indo historicamente no Budô, e o Budô como eu entendo, como eu redescobri ele como uma potencialidade humana, e depois a mesma coisa com a meditação. E aí eu vou deixar um espaço para vocês perguntarem, quem quiser perguntar, né? Então, assim, o Budô é uma palavra, né, que está relacionada é um caminho, né? Então, do em japonês é caminho. E bu é guerreiro, ou, como a gente sabe atualmente, maneiras, métodos, meios de você resolver ou parar com os conflitos. Bu é normalmente traduzido como marcial. A gente tem o Bushido, Budô, Bugei, Bujutsu.
E esse Bu, essa palavra, essa primeira palavra, esse ideograma, ele era normalmente traduzido como marcial, como guerra, mas muitos estudiosos estão percebendo que a tradução, o significado ideal para esse ideograma seria meios de você evitar ou de você parar com a violência. Então, o que significa isso? Deixa eu só colocar aqui, gente. Tem um aqui, não. Ok. Para eu poder explicar, né? Então, o que significa isso, né? Que são os meios de você parar com a violência, né? De você não permitir que a violência aconteça. Isso é o significado desse Bu. E do é caminho, no sentido de que você percorre um caminho, de que você entra num caminho que já foi percorrido para você atingir um nível elevado de consciência. Então, essa ideia do Budô, ela vai aparecer mais de uma vez, né? O conceito, assim, a ideia, ela vai aparecer antes na história, e ela vai ser chamada de outros nomes, né? E no Japão, quando essa ideia começa a se manifestar, ela ganha esse nome de Budô, né? Esse nome é um nome moderno para isso, né? E antigamente a gente pode ver muito claramente um movimento muito parecido com isso com os monges guerreiros chineses do templo de Shaolin e de outros templos que praticavam Wushu, né, as artes marciais juntos com a meditação para o desenvolvimento do ser humano. Então esse movimento, ele é um movimento muito parecido, que você tem o Zen, budismo, no templo de Shaolin se praticava uma forma de Zen, que em chinês se chama Chan. Então o budismo Chan, que se chama budismo Zen em japonês, que é a mesma escola de budismo, utilizava, né, a prática das artes marciais como meio de se desenvolver fisicamente para fortificar o corpo, para lidar com emoções, lidar com potencialidades da psique humana que você não conseguiria lidar por meio da meditação sentada. E também como um meio de você se proteger para ataques. Porque a gente sabe que no mundo algumas pessoas gostam de atacar as outras, enfim, por N motivos, desde a guerra, roubo, né? Então, os monges queriam praticar uma vida pacífica, queriam dar um exemplo de uma vida pacífica. Então, eles sabiam que eles não iam agredir ninguém, mas eles tinham que ter meios de se proteger caso alguém agredisse eles. Então, isso é uma forma bem antiga, né? A gente pensa que é o que é isso, mais ou menos 2.000 anos ou um pouco menos, 1.500 anos atrás, iniciou isso na China, né? Depois, a gente não se tem certeza o quanto essa ideia foi para o Japão e o quanto os japoneses redescobriram essa ideia. Tá? É provável que tenha sido os dois, né? Que eles tenham percebido que a arte marcial tinha esse potencial e que eles foram também influenciados pelos próprios monges, os monges japoneses que iam para a China para estudar, né? É uma coisa, e também tinham os próprios praticantes de artes marciais japonesas que perceberam que existia esse potencial de se desenvolver fisicamente e mentalmente por meio das artes marciais. E aí, há mais ou menos uns 100 e poucos anos, essa palavra começou a ser usada, os samurais foram extintos, o Japão se modernizou e o Jigoro Kano e mais outros praticantes de artes marciais, outros professores de artes marciais, entre eles o Morihei Ueshiba, o fundador do Aikido, o Funakoshi, Gishin Funakoshi, o fundador do Karate Shotokan,
Os professores e fundadores do Goju Ryu, Karatê, Shorin Ryu, enfim, a gente pode citar vários dos budôs modernos, muitos professores do Kendo, né, começaram a ver que a arte marcial funcionava como um meio de educação. Uma das pessoas mais importantes da gente entender desse processo é o Jigoro Kano, que ele vai trabalhar para colocar a arte marcial no currículo da escola pública no Japão. Então, para isso, ele vai falar do judô, ele vai explicar o judô. E o Jigoro Kano trouxe todas as modificações necessárias para que a arte marcial fosse entendida enquanto uma disciplina educativa. Porque antigamente, na época dos samurais, o que era a arte marcial? Era uma série de práticas, de técnicas que os guerreiros faziam para ter um melhor resultado no campo de batalha. Então, era um treino de luta. Alguns desses guerreiros, ou os monges, né, que tinham contato com esses guerreiros, viam outros potenciais na arte marcial. Mas o mais comum não era isso. Então, para a sociedade comum japonesa, artes marciais eram coisas relacionadas aos guerreiros samurais. E o Jigoro Kano viu que isso ia sumir. Então, ele percebeu que as artes marciais iriam sumir. E aí, o que ele fez? Ele pegou as artes marciais e começou a mesclar elas com todos aqueles conhecimentos que ele tinha, porque ele estava fazendo faculdade na Universidade de Tóquio, ele estava estudando educação. Então, o Jigoro Kano, que é o fundador do judô também, ele começou a ver todo esse potencial das artes marciais e aí ele começou a introduzir elementos que eram necessários. Um currículo, um uniforme, rankings ou belts, para você separar o nível dos praticantes, divisão por gênero, por idade, regras de pontuação, baseado nos esportes ocidentais, que eram muito populares nessa época do Japão, porque o Japão estava se abrindo para a modernização. Então, ele via o Ocidente como modelo. E essa ideia filosófica cada vez mais começou a entrar, né? E aí começaram as artes marciais a criar novos nomes e colocar o sufixo do, indicando que era um caminho para a vida, para o desenvolvimento do ser humano, e não mais algo que era feito pelos guerreiros antigos para ir para o campo de batalha, que era os jutsu. Então, Kenjutsu se torna Kendo. Ken, espada, o caminho da espada. O Jujutsu, que é pronunciado na língua portuguesa e algumas línguas ocidentais, Jiu-Jitsu, mas o nome original esse é um erro de pronúncia, né, que aconteceu no Ocidente, mas o Jujutsu, ele se transformou no quê? Judo. E várias outras artes marciais foram ganhando esse prefixo Judo no final, elas foram entrando nesse sistema de você conseguir colocar aquilo num currículo pedagógico para que as pessoas aprendessem conteúdos físicos, morais e mentais. E aí a gente começa a ter essa prática do Budô, né? Certo? Agora, uma coisa interessante. Onde é a primeira escola do Jigoro Kano? Num templo budista. Então, os primeiros anos de prática do judô, que na época era Kano Jujutsu, ou Jujutsu do estilo Jigoro Kano, eram feitos dentro de um templo budista. Porque a filosofia budista, gente, ela é uma filosofia que, tanto a filosofia budista quanto a filosofia taoísta, elas possuem muitos elementos que vão permitir que a arte marcial se encaixe plenamente. Um dos elementos é o entendimento que o ser humano se transforma através do treinamento, do esforço. Segundo o entendimento de que não existe um culpado, não existe uma razão para as coisas na sua vida estarem do jeito que estão. Esse culpado, essa razão é você mesmo. Então, você é o responsável pela sua vida. Então, se você quiser mudar a sua vida, você vai ter que se transformar.
O terceiro ponto é o entendimento de que corpo e mente são juntos. Então, se você quiser desenvolver um, tu vai precisar desenvolver o outro. E para isso você vai ter que ter trabalhos diferentes, né? Mas que tem esse mesmo objetivo. Enfim, essas são os movimentos históricos relacionados, né? O Zen vai estar ligado com as artes marciais desde sempre, por causa do templo de Shaolin. É dito que Bodhidharma, que era um monge persa que aprendeu o budismo na Índia e mudou para a China, foi o fundador das artes marciais e que ele propôs esses exercícios para que os monges pudessem se desenvolver fisicamente e mentalmente no templo de Shaolin. E é um templo de budismo Zen. Então, é muito relacionado as duas coisas. E se você pegar a filosofia do judô, a filosofia do karatê, a filosofia do aikido, a filosofia do kendo, você vai ver muito fortemente, a própria filosofia, o Bushido, o elemento do Zen budismo. Tá? No judô, você vai ver muito forte isso, no karatê também. Em outros, você vai ver também elementos como elementos do confucionismo e elementos das próprias religiões japonesas, né? Como o shintoísmo, certo? Mas o Zen é uma base filosófica muito forte. Ele tem uma explicação, uma teoria muito bem fundamentada para o processo de desenvolvimento mental. Por isso ele é um bom guia para o desenvolvimento do ser humano. Então, mais ou menos isso, essa questão primeira do Budô. Então, historicamente, isso é o Budô. Agora, como eu vejo o Budô? Né? A minha visão do Budô é que o Budô é um potencial que as pessoas podem chegar sem saber dessa filosofia. Então, um praticante de artes marciais na Europa, um praticante de artes marciais em qualquer lugar do mundo, ele pode chegar nessa conclusão de que as artes marciais são um exercício que pode ajudar no desenvolvimento mental. Por quê? Por causa da disciplina, do respeito, dos próprios katas, do desenvolvimento físico, da história da meditação, da origem dela. Então, as pessoas vão chegar nessa conclusão. Tá? E as artes marciais, elas têm um elemento também que vai fazer com que ela seja muito funcional no desenvolvimento meditativo, que é o elemento do lidar com as emoções. Na meditação sentado, você não lida com determinadas emoções, porque você consegue, se você não for bem orientado, entrar numa zona de conforto muito profunda e ficar só com aquilo que você conhece. O que vai acontecer nas artes marciais? Você vai ser arremessado, você vai ser colocado em contato com as suas emoções negativas. Quer você não queira, quer você queira. Então, no momento que alguém estiver tentando te estrangular, te dando um soco, tentando te dar uma chave de braço, as suas emoções, que estavam até aquele momento pacíficas, calmas, vão começar a florar. Então, ela é uma excelente oportunidade para você se ver sem as máscaras. Então, é dito, né, no karatê, se diz muito isso, até a palavra kumite, que é a sua existência, é a sua manifestação sem as máscaras. Então, é uma oportunidade de você se ver sem máscaras. Como que eu lido, como que eu sou com as minhas emoções? Eu trapaceio? Eu fico muito nervoso? Eu paraliso? Porque isso são coisas que vão trazer elementos que são úteis para a vida de vocês. Quando vocês tiverem crises, vocês vão ver que esses elementos vão aparecer. Então, é como se a arte marcial fosse uma pequena crise criada voluntariamente para você lidar com determinadas emoções. E o outro, a pessoa, o seu colega, o que ele é? Ele é um agente, não é um inimigo. É como se fosse um psicodrama. É como se fosse um teatro para você lidar com as suas emoções. Elementos pragmáticos, como a defesa pessoal, são importantes. Mas no Budô, é mais importante entender como você se desenvolve mentalmente
através da prática da arte marcial. Então, esses são elementos importantes para a gente ver, o elemento das emoções e o elemento do potencial. Então, para mim, assim, é como se existisse nas artes marciais um espírito. Tá? Então, vocês veem as artes marciais, o jiu-jitsu brasileiro. Eu estou aqui na academia da Gracie Barra Oval, em Londres, gente. Ó, muito legal estar numa academia que tem muita gente, todo mundo praticando artes marciais. E você percebe que tem um espírito. E esse espírito, falando metaforicamente, não é a luta em si. As pessoas não vêm para a luta só para aprender golpes. Elas querem mudar a vida delas. Então, esse espírito é o potencial de mudança de vida, de melhoria de vida que a arte marcial pode promover. E é isso que é o Budô. Só que o que eu friso no livro, né, gente? Que para isso ocorrer, você precisa tanto de disciplinas físicas quanto de disciplinas teóricas. Então, você precisa que os alunos pratiquem exercícios físicos, pratiquem golpes, mas você precisa que os alunos leiam, vocês precisam que os alunos reflitam, vocês precisam que os alunos aprendam a lidar com as emoções, vocês precisam que os alunos aprendam a meditar. Por isso, essa proposta de integrar as duas coisas. Certo, gente? Então, mais ou menos, essas são as duas coisas que eu tenho para falar para vocês sobre a primeira coisa, né? Sobre artes marciais. Deixa eu ver. Alguma pergunta, gente? Me digam aí se tem alguma pergunta sobre o Budô. Aí eu vou começar a falar sobre a meditação. Tá tudo bem para todo mundo aí? Tá dando para ouvir, dando para ver? Então agora, gente, ok, então vou começar então a parte sobre a meditação. Qualquer coisa eu vou olhar de depois a pergunta de vocês, tá? Então assim, gente, meditação. Tem uma frase muito bonita aqui no livro, vou ler para vocês, que é na abertura do livro, né? Essa frase atribuída a Siddhartha Gautama, que é a pessoa que fundou o budismo, né? Essa frase do Siddhartha Gautama, ela representa profundamente a ideia da meditação. Então, aqui na página 5 do livro, é uma frase muito bonita que eu gostaria de falar para vocês, e a partir disso desenvolver um pouco a minha visão sobre meditação. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Então, meditação é sobre você saber viver o momento presente com sabedoria. Por que isso é uma coisa tão difícil para o ser humano? Porque, basicamente, gente, a gente nasce e a gente aprende muitas coisas externas, como colocar roupa, como comer, como arrumar um trabalho, como arrumar uma namorada ou um namorado. Então, a gente tem uma educação, como trabalhar, o que a gente precisa fazer na faculdade, só que a gente não aprende a lidar com os nossos elementos internos. Internamente, a maior parte dos seres humanos, gente, está assim, explodindo, com emoções negativas e com uma mente que está o tempo todo pensando sobre o futuro ou remoendo e lembrando coisas do passado. Então, se uma pessoa decide, por exemplo, ir num parque ou ir no meio da natureza e sentar, ela está num ambiente perfeito, num lago, no meio da natureza, ela quer sentar, ela quer descansar. Ela está no meio do trabalho dela, ela decide fazer isso. O que acontece? Ela não consegue. A mente dela não para de perturbar ela. Então, isso é uma coisa muito importante, gente.
Porque estamos vivendo uma vida que a nossa mente compulsiva nos tira a felicidade. Então, não importa o que a pessoa faça, não importa para onde a pessoa vá, se ela não possui uma mente serena, ela não vai conseguir aproveitar aquilo. Ela não vai conseguir desfrutar. Ela vai começar a lembrar de coisas, ela vai começar a ver problemas, ela vai começar a reclamar. Então, a mente, no momento presente, é um elemento de serenidade. Esse elemento de serenidade, ele vai te dar a capacidade de ver as coisas com maior realidade. Então, o treinamento todo da meditação é para lhe ajudar a conseguir acalmar as suas emoções e a começar a estar mais no momento presente. E o momento presente é o único momento que é real. A todo momento, o futuro é o que está por vir. Então, o próximo passo é o futuro. O futuro ainda não aconteceu. Sempre o futuro vai ser uma coisa que nunca vai ser real. Então, existe uma frase, né, que é: o amanhã nunca chega. Então, sempre que vocês estão pensando no futuro, vocês estão perdendo aquilo que está acontecendo agora. E o passado já aconteceu. Não tem mais como mudar o passado. O passado foi tudo que ficou para trás. A única coisa que temos constantemente é o momento presente. Então, a meditação ela vai lhe ajudar com exercícios a colocar sua mente no momento presente. E quando o passado surgir, você vai conseguir lidar com ele de uma maneira equilibrada, correta. Qual que é a função do nosso passado? Ensinamentos. O passado nos traz ensinamentos de coisas que a gente tem que repetir, que são as coisas que a gente fez, que são coisas que a gente gosta, que são coisas boas, e aquelas coisas negativas que a gente se arrepende, a gente parar e não repetir mais. Então, o passado é o nosso professor. E o futuro é uma possibilidade. Então, o futuro são coisas que podem acontecer. Se eu fizer tal coisa, o que pode acontecer? Então, uma mente sadia, ela vai lidar bem tanto com o passado quanto com o futuro. E como que ela vai fazer isso? Estando no momento presente, estando no aqui e agora.